O que é específico da razão humana? A racionalidade humana envolve a capacidade do ser humano de tomar decisões e agir de forma consciente. Sabe-se que a racionalidade é uma característica que distingue a espécie humana de outros animais, pois, através dela, o ser humano é capaz de possuir consciência sobre as suas emoções, logo da sua racionalidade. Compreende aspectos emocionais do ser humano. Sendo assim, é um diferencial importante que interfere na humanidade. O que é a atitude filosófica e como ela se diferencia de outros saberes humanos? Quando se trata de filosofia e reação filosófica, é uma abordagem que envolve uma análise profunda, uma pesquisa crítica e uma meditação meio abstrata sobre esse raciocínio, verdade, moralidade, questões fundamentais da existência humana. Utiliza a razão e o raciocínio crítico para tentar entender a Terra, a experiência humana, sempre examinando conceitos completos, paradoxos e uma argumentação escrita. Em vários pontos, a resposta filosófica difere de outros tipos de conhecimento humano, como sem resposta definitiva. A filosofia geralmente lida com questões que podem não ter uma resposta absoluta. Isso contrasta com muitas disciplinas que buscam respostas empíricas e definitivas. Ela se preocupa com a pesquisa constante do pensamento humano. Interdisciplinaridade. A filosofia pode abordar uma variedade de tópicos, incluindo epistemologia, lógica, estética, política, metafísica e ética. Por norma, ela interage e afeta outros campos de pesquisa, como ciência, psicologia, religião e política. Questionamento importante. O propósito da filosofia é investigar crenças que servem como base para outras áreas da compreensão, bem como para a própria natureza da verdade. A filosofia visa examinar criticamente os pressupostos, enquanto outros campos podem aceitá-los como dados. Método de investigação. As principais ferramentas de pesquisa da filosofia incluem o estudo lógico, argumentação, meditação e debate. Existe a possibilidade de que esses métodos sejam diferentes daqueles utilizados na ciência experimental, por exemplo. Abstração e generalização. A filosofia busca princípios universais, abordando conceitos amplos e abstratos. A filosofia busca abordar as questões de forma mais ampla, enquanto outras disciplinas podem se concentrar em pontos mais específicos da verdade. Questionamento de crenças e valores. A filosofia pode desafiar crenças e valores profundas, regras sociais e valores culturais, esperando as pessoas a reavaliar suas opiniões e considerar outras opções. ênfase na meditação pessoal. A reação filosófica estimula a reflexão sobre os valores, a realidade, a compreensão do mundo, que leva a uma maior consciência de si, da verdade. No entanto, é importante ter em mente que as fronteiras entre a filosofia e outras disciplinas nem sempre são óbvias e muitas vezes se diferem, áreas de estudo e se interconectam e se sobrepõem. A resposta filosófica, embora distinta, pode ajudar a completar outras formas de entender o mundo. Para citar algum marco científico que ocorreu no século antes de Cristo, nós temos Erastótenes, nasceu em Cirene, colônia grega do século 286 a.C. Localizado na região onde atualmente se encontra a Líbia, depois de estudar como histórico Aristo em Atenas, tornou-se diretor da Biblioteca de Alexandria. Foi geógrafo, filósofo, matemático e poeta, e tendo à sua disposição a curiosidade e o entusiasmo, utilizou sombras e geometria para detectar que a Terra não é plana. Aristóteles decidiu fazer um experimento. Ele mediu o comprimento da sombra em Alexandria ao meio-dia, dia 21 de junho, quando a vareta em Assuã, ao sul do Egito, não produzia sombra. Confirmou que a Alexandria, os objetos possuíam sombras, assim não podemos viver em um mundo plano. A arte pode trazer uma reflexão filosófica? A arte é uma forma de expressão que pode ser utilizada para transmitir ideias e conceitos filosóficos. Desde a Grécia Antiga, por exemplo, a arte tem sido utilizada para representar ideias e conceitos filosóficos, como a busca pela perfeição e a contemplação do belo. Um exemplo de obra de arte que expressa conceitos filosóficos é a República, de Platão, que utiliza o diálogo filosófico para discutir questões com a natureza da justiça e a organização da sociedade. Em resumo, a arte e a filosofia são formas de expressão que se complementam e se influenciam mutuamente. Ambas buscam compreender o mundo e o ser humano de maneira profunda e criativa, utilizando diferentes formas de linguagem e expressão. Explicar a diferença, segundo Marie Chauí, entre a atitude do senso comum e a atitude científica moderna. Segundo Marilena Chauí, existem duas principais diferenças entre a atitude do senso comum e
e atitude crítica moderna. Evidência e método. Senso comum. Baseia-se nas experiências pessoais, crenças populares e conhecimento transmitido culturalmente. Não segue o método rigoroso de investigação. Atitude científica moderna. Requer o uso de métodos científicos como observação, experimentação e análise crítica de dados. Busca por evidências objetivas e verificações sistemáticas para formular conclusões. Universalidade e particularidade. Senso comum. Tende a ser particular e subjetivo, variando de pessoa para pessoa ou de cultura para cultura. Não necessita de validação universal. Atitude científica moderna. Busca por princípios e leis universais que se aplicam de forma consistente em diferentes contextos. As descobertas científicas devem ser replicáveis e aplicáveis globalmente. Essas diferenças refletem a importância da metodologia e da busca por evidências objetivas na atitude científica moderna, em contraste com a abordagem mais intuitiva e subjetiva do senso comum. O pensamento moderno, o nascimento da ciência moderna. O pensamento moderno marca um período na história intelectual que teve início aproximadamente no final da Idade Média, florescendo principalmente durante os séculos XVI a XVIII. Este período foi caracterizado por uma mudança significativa na abordagem das questões filosóficas, científicas e sociais. O nascimento da ciência moderna está intimamente ligado a esse contexto. A transição para o pensamento moderno foi influenciada por diversos fatores, incluindo o Renascimento, que trouxe uma valorização da razão, da individualidade e do humanismo. No entanto, o marco crucial foi a Revolução Científica, que teve seu auge no século XVI e XVII. Cientistas como Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton desenvolveram teorias e métodos que transformaram radicalmente a compreensão do universo. A ênfase na observação, experimentação e formulação de leis matemáticas para descrever fenômenos naturais foi uma característica marcante desse novo enfoque científico. A atitude científica de dominar a natureza, muitas vezes associada à expressão razão instrumental, refere-se à aplicação sistemática da razão e do conhecimento científico para controlar e manipular o ambiente natural em benefício humano. Esse tipo de racionalidade instrumental visa a eficiência na consecução de objetivos práticos e tecnológicos. O filósofo alemão Max Weber introduziu o conceito de ação racional com relação a fins para descrever essa abordagem. A realização da razão instrumental na dominação da natureza implica a aplicação pragmática do conceito científico para alcançar objetivos específicos. Esse processo é evidente no desenvolvimento de tecnologias, medicamentos e práticas agrícolas, por exemplo. No entanto, é importante considerar os desafios éticos e ambientais associados a essa atitude, pois a busca incessante por eficiência e progresso pode ter consequências não intencionais, como impactos negativos no meio ambiente e na sociedade. Assim, enquanto a ciência moderna e a razão instrumental proporcionaram avanços significativos, é crucial equilibrar o progresso tecnológico com uma reflexão ética sobre as implicações de nossas ações, promovendo um uso responsável do conhecimento científico para o benefício coletivo. Os limites da ciência, parcialidade, da modernidade à inteligência artificial. O uso da tecnologia produzida pelo avanço científico é complexo e pode variar dependendo do contexto e da perspectiva. No entanto, aqui estão alguns pontos a serem considerados. Ética. O avanço científico e tecnológico deve ser pautado por princípios éticos sólidos, respeitando os direitos humanos, a privacidade, a dignidade e o bem-estar das pessoas. É importante garantir que a tecnologia não seja usada para prejudicar, explorar ou discriminar indivíduos. Impacto ambiental. Muitas tecnologias têm repercussões no meio ambiente, variando de uso intensivo de recursos naturais até a emissão de poluentes. É fundamental considerar os impactos ambientais das tecnologias e buscar soluções sustentáveis. Desigualdade e exclusão social. O avanço tecnológico pode aprofundar as desigualdades sociais se não houver um acesso equitativo e inclusivo às tecnologias. É fundamental garantir que as tecnologias sejam acessíveis a todos e não marginalizem grupos ou comunidades. Dependência e autonomia. À medida que nos tornamos cada vez mais dependentes da tecnologia, é importante considerar os efeitos na autonomia e no livre-arbítrio das pessoas. É necessário cuidar para que a tecnologia não substitua habilidades humanas essenciais ou crie dependência excessiva. Segurança e privacidade. O uso da tecnologia deve garantir a segurança das informações pessoais e a proteção da privacidade.
É necessário implementar medidas robustas de segurança cibernética e garantir que os dados pessoais sejam usados de forma responsável e transparente. Esses são apenas alguns dos limites do uso da tecnologia produzida pelo avanço científico. É fundamental que haja uma análise ética e reflexão contínua sobre o impacto e as consequências das tecnologias, a fim de tomar decisões informadas e responsáveis em relação a seu uso. Pós-verdade e ciência, a tarefa crítica da filosofia na contemporaneidade. Desinformação e ceticismo. Quando a verdade é negligenciada, informações falsas ou distorcidas podem se espalhar facilmente. Isso leva a um ambiente de desconfiança, onde as pessoas começam a questionar a veracidade de tudo que ouvem ou leem. Polarização e conflito. A falta de compromisso com a verdade pode alimentar divisões na sociedade. Quando as pessoas acreditam em diferentes versões dos fatos, isso pode levar a conflitos, polarização política e até mesmo violência. Erosão da confiança nas instituições. Quando líderes políticos, empresas ou outras instituições não se preocupam com a verdade, a confiança do público nelas diminui. Isso pode minar a estabilidade social e econômica. Decisões baseadas em falsidades. Se as pessoas tomam decisões com base em informações incorretas, os resultados podem ser prejudiciais. Isso se aplica a escolhas pessoais, políticas públicas e até mesmo questões de saúde. Impacto na ciência e na pesquisa. A ciência depende da busca pela verdade objetiva. Quando a verdade é menosprezada, a pesquisa científica pode ser prejudicada, afetando nosso progresso como sociedade. Em resumo, a despreocupação com a verdade pode minar a coesão social, minar a confiança nas instituições e prejudicar a tomada de decisões informadas. É fundamental valorizar a verdade e promover a honestidade para manter uma sociedade saudável e bem informada. A sociedade contemporânea. Sociedade da transparência, sociedade positiva e sua correlação com a noção de razão instrumental. A sociedade contemporânea é caracterizada por diversas tendências, entre elas a emergência da sociedade da transparência e da sociedade positiva. A sociedade da transparência refere-se à crescente visibilidade e à acessibilidade de informação, impulsionada pela tecnologia da informação. Isso pode gerar maior escrutínio público, mas também levanta questões sobre privacidade e controle. No entanto, é crucial permitir a negatividade e a alteridade em uma sociedade por várias razões. Primeiramente, a negatividade desafia a uniformidade do pensamento positivo permitido, a expressão de críticas construtivas e a identificação de problemas sociais e individuais. A negatividade pode ser uma ferramenta para promover mudanças e melhorias. A alteridade, por sua vez, refere-se à aceitação e valorização das diferenças e diversidade. Permitir a alteridade em uma sociedade promove a inclusão, a compreensão mútua e a coexistência pacífica entre grupos diversos. A diversidade da perspectiva e experiência enriquece o tecido social, contribuindo para uma sociedade mais resiliente e adaptável. Em resumo, enquanto a sociedade contemporânea é caracterizada por tendências como a transparência e o pensamento positivo, é importante equilibrar essas abordagens, permitindo a expressão da negatividade e promovendo a valorização da alteridade. Isso contribui para uma sociedade mais justa, aberta e capaz de enfrentar os desafios complexos que surgem em um mundo diversificado e dinâmico. Exercitando a razão crítica. É possível um novo humanismo hoje? O texto expõe a visão crítica do Papa Francisco sobre o sistema econômico dominante, o capitalismo, que ele acredita ter atingido os seus limites e ser a principal causa da destruição da natureza e do sofrimento humano. O autor enfatiza a interligação entre as relações humanas e as relações com o ambiente natural, defendendo a ideia de equilíbrio que garanta o bem-estar humano e ambiental. O texto também vê a pandemia da Covid-19 como uma exposição das fragilidades do sistema, destacando a disparidade no impacto sobre os trabalhadores e proprietários de pequenos negócios, em comparação com os grandes capitalistas. Além disso, destaca a capacidade do sistema para transformar crises em oportunidades para os proprietários de capital. Quanto à possibilidade de um novo humanismo e a questão de como iniciar um humanismo ecológico, face ao atual sistema político e econômico, o autor parece acreditar
que a solução reside em mais do que reformas superficiais, como o aumento da presença do Estado na economia. Ele acredita que, devido às razões estruturais do capitalismo, essa abordagem é insuficiente para lidar com as desastrosas consequências humanitárias e ecológicas do sistema. Para defender o eco-humanismo, poderá ser necessário repensar fundamentalmente a estrutura da economia global e procurar alternativas que priorizem não só o lucro, mas também o bem-estar humano e ambiental. Isso pode envolver a promoção de práticas econômicas sustentáveis, tendo em conta as necessidades básicas dos mais vulneráveis e adaptando uma abordagem holística que considere o impacto das atividades humanas no ambiente. No entanto, é importante reconhecer que as mudanças profundas do sistema político e econômico geral são desafios complexos que exigem a cooperação de governos, empresas, organizações e cidadãos. Essas mudanças podem começar com a sensibilização, o debate informado e a descoberta de soluções inovadoras que equilibrem as necessidades humanas e a proteção ambiental.